Nós estamos ao vivo aqui novamente para a segunda rodada da live sobre o evento Varanda do Cantador. Esperar o pessoal chegar, o pessoal entrando aí, contramestre meio quilo. Vambora. Só aguardando o pessoal entrar. Vamos entrar novamente aí com a TV Sabará, a presença do Mestre Zambi. O Mestre Zambi chegando aí para falar sobre o evento Varanda do Cantador na cidade de São Paulo. Então vamos lá. Guardando o Mestre Sabará. Pessoal que for chegando, vai compartilhando essa live, já vai divulgando. Muita informação boa pela frente. Pessoal chegando, Filho da Onça, acabou de chegar, Edna Mox, sejam bem-vindos. O Mestre Sabará também já está aqui dentro. Vamos lá. Eu vou só fixar o comentário aqui. E já vou convidar o Mestre Sabará novamente aqui para nossa segunda etapa. Pessoal que tiver alguma dúvida, deixe aí as... Mestre Sabará novamente aqui. Olá. TV Sabará. Nós vamos para a segunda etapa, a segunda rodada da live do Varanda do Cantador, mestre. Contramestre Soldado acabou de chegar, mestre Etienne acabou de chegar. Fazer um resumo, mestre, da primeira fase? Sim. Falamos, né, professor, sobre aí as inscrições, os critérios da participação desse Festival Internacional, segunda edição, Varanda dos Cantadores, não é isso? Exatamente, mestre. Tivemos aí a presença na primeira etapa do evento, da live, mestre Capu, mestre Muralha participando ativamente, são os jurados, né, os jurados do evento Varanda do Cantador, mestre Muralha, mestre Capu, mestre Bigodinho, mestre Pepeu e a Samba Lelê. Sim, falamos aí dos desafios da primeira edição, né, do Varanda, que nasceu na pandemia, momento desafiador, o profissionalismo, né, desses dois grandes mestres aí, mestre Capu, mestre Muralha. O evento que nasceu na época da pandemia ajudou muitas pessoas com alimentos e tivemos aí os ganhadores da primeira edição. As pessoas estão se inscrevendo novamente para a segunda edição e uma premiação inusitada, né, mestre? Uma passagem para a Europa com tudo pago, tudo incluso. O que está incluso aí? A passagem, a estadia, a alimentação, seguro viagem e a participação do evento aqui na Alemanha. É uma premiação, creio eu, mas jamais vista dentro do mundo da capoeira. Com certeza. E ressaltando ainda a questão do coletivo, né, professor? De estar arrecadando alimentos aí, dessa vez agora, dessa segunda edição, para uma instituição que vai direcionar para realmente as pessoas que necessitam, não é isso, não? Exatamente, mestre, exatamente. Na primeira edição, tivemos 21 países participantes, 180 participantes, né? E recebemos vídeos sobre a entrega dos alimentos. Não fizemos a divulgação, porque a nossa ideia não é essa, mostrar a necessidade do próximo, mas essa segunda edição ela vem de uma forma diferenciada, com duas etapas. A primeira etapa da nossa live falamos sobre o evento Varanda do Cantador online, né? E a segunda etapa ela vem com o presencial na cidade de São Paulo. Então nós vamos receber aqui também, vamos aguardar em breve a presença do Mestre Zambi. Vamos falar sobre toda a programação, vamos receber também a presença do Mestre Jaguara. Lembrando que esse evento começa lá em São Paulo, mestre,
na Sim. quarta-feira. Tem uma programação a partir de quarta-feira. Com aulas, né? Aulas aí presenciais aí. Na quarta-feira nós começamos com uma oficina de musicalidade com o Mestre Bigodinho. Na quinta-feira nós temos Varão de Angola, também com musicalidade, né? Já na sexta-feira, mestre, lá dentro da academia do Mestre Jaguara, musicalidade com o Mestre Bigodinho e Jaguara. A família Kwanzaa chegando por aí, ó. Pessoal da família Abraço Kwanzaa a chegando toda por a aí. família Kwanzaa aí de Frutal, Minas Gerais, mestre Lasqueirinha, mestre Chocolate, a toda a família Kwanzaa de Frutal, nosso abraço. Grande abraço ao mestre Etienne, ele escreveu parabéns pela iniciativa da segunda edição. Muito E obrigado, mestre Pepeu mestre. continua conosco aqui também, hein? Diretamente de Moscou. Um abraço aí, mestre Pepeu. Exatamente. Então, na sexta-feira, musicalidade com o mestre Bigodinho e Jaguara. No sábado, nós vamos comemorar 50 anos de capoeira do mestre Bigodinho. Uau, 5 décadas de persistência na capoeira, hein? Parabéns antecipado aí, mestre Bigodinho. Então, todos os convidados do mestre Bigodinho para essa comemoração também vão estar no domingo no evento Varanda do Cantador presencial. Não é, mestre? Maravilha. Sucesso total. E lembrando, né, professor, que as inscrições vão até dia 8 de março. Até dia 8 de março. Nós estendemos um mês aí, até dia 8 de março. A Solane Santos Trini está perguntando em qual cidade. Solane, o evento começa de forma online com um festival internacional, valendo como premiação uma passagem para a Europa, a pessoa que tiver uma cantiga de própria autoria, e a segunda etapa na cidade de São Paulo, capital. Nós já temos um teatro com mais de 300 lugares já reservado para receber este evento. E ressaltando que o valor do investimento é um valor simbólico, não é, professor? R$ 50, não é isso? R$ 50 a inscrição, a pessoa que está no Brasil paga 50, a pessoa que está no Canadá paga R$ 50, está nos Estados Unidos paga R$ 50. No próprio formulário de inscrição, o formulário faz a conversão da moeda e a pessoa já sabe exatamente quanto que ela vai pagar. Fantástico. Então você não pode deixar de se inscrever, né? Lembrando que quem participa tem a sua possibilidade e vai estar tendo visibilidade aí no meio de grandes nomes da capoeira. Não é isso, professor? Exatamente, mestre. Né? Na etapa presencial, os cantadores vão ter a oportunidade de cantar junto com outros mestres que estarão no evento. Né? Pessoas que estarão no evento, grandes renomes, cantadores vão estar presentes nesse evento. O ano passado, nesse evento, Encontro de Bambas, que foi feito na cidade de São Paulo, nós reunimos quase 200 pessoas, mestre. Né? Uau! Então o evento cresceu. O evento cresceu. E é justamente isso aí. A ideia é fazer com que dê a oportunidade aos mais novos, sem esquecer dos mais antigos, né? Sim. E tem mais novidades ainda que já o senhor aí, junto com o mestre Zambi, contramestre Varão de Angola, vai estar ressaltando para todos nós aí novidades fresquinhas do segundo encontro, Festival Internacional Varanda do Cantador. Não é isso, professor? Exatamente, mestre, exatamente. Um grande abraço ao mestre Pantera, lá de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Mestre Pantera, meu irmão de capoeira, também aluno do mestre Zambi. Salve, mestre Pantera! Salve aí o Durão também, 1984. A Solane está falando, mestre Jaguara, sem dúvidas, arrasa na cantiga. Tem novidade por aí, mestre, porque durante esse evento vai ter um show, né? Com o mestre Bigodinho e Jaguara. Eles fizeram a gravação do primeiro CD, Capoeira Saiu do Chão, em 1990, alguma coisa. E vai ter novamente esse reencontro, mestre Bigodinho, Jaguara e amigos. Então o evento está daquele jeito. Recheado de energias positivas para todos nós que amamos a nossa nobre arte capoeira.
Exatamente, mestre. O André Zóio Capu está perguntando, uma dúvida, a música tem que ser em um ritmo específico ou é livre? É livre. O mais importante é que a pessoa tenha a música de própria autoria. Pode cantar no São Bento Grande da Angola, São Bento Grande da Regional, na Benguela, é livre. Né? O que será avaliado é a história, o contexto, a melodia. Então é muito importante que a pessoa que vai participar leia todas as regras referente ao evento. E uma questão que o professor já pontuou, mas é bom nós ressaltarmos novamente, é que também que o candidato tenha preocupação com a qualidade do vídeo, não é isso, professor? E também não vale ter um vídeo editado, não é isso? Exatamente, o vídeo tem que ser na posição horizontal, né? Justamente para que possa ser feita uma avaliação, o vídeo tem que ter uma qualidade boa, né? E no mínimo 3 instrumentos: berimbau, pandeiro e atabaque. Se houver a possibilidade de colocar a bateria completa, perfeito. Né? A avaliação será em cima do contexto do cantador e não se ele colocou a bateria completa ou se ele colocou somente os 3 instrumentos. Mas de grande importância que possa representar a cantiga e aquele momento ali onde ele esteja passando a autoria, o que ele fez dentro da musicalidade em questão de história, melodia e a composição em si. Sim, aí o André está agradecendo, aí o André Zóio está dizendo perfeito, muito obrigado, vou fazer a inscrição, viva a capoeira. Muito bom, já tem outras pessoas fazendo a inscrição, como nós comentamos, o vovô participou da primeira edição do Varada do Cantador, ficou em 3º lugar, né? A premiação na época era pandemia, não tinha condições de fazer algo presencial, então ele teve aí na época valor em dinheiro, instrumentos dos nossos patrocinadores, conseguimos patrocínio de várias lojas de capoeira em São Paulo, né, mestre? Então eu só tenho a agradecer a todos que acreditaram nesse projeto. O mestre Muralha esteve sempre, desde o começo, junto com o mestre Capu. Na época da pandemia, as lives duravam 4 a 5 horas, avaliando cada música. Né? Então, o comprometimento foi enorme. Enorme. Né? E dessa segunda edição agora haverá a edição presencial, né? Em São Paulo, no teatro. O senhor pode ressaltar novamente o local do teatro, o horário das aulas? O local é na Zona Leste de São Paulo, né, mestre? Fica na Zona Leste de São Paulo, nós vamos passar todas as informações, com o horário, nós temos já uma programação desde o início até o final. Então, assim, logo de início, os 2 primeiros eventos que eu realizei na cidade de São Paulo chamavam-se Encontro de Bambas musical. Então, esse Encontro de Bambas ele era feito na academia de um amigo de muitos anos, que é o mestre Tiãozinho. Então, ele disponibilizava a academia. O primeiro encontro teve 80 pessoas, o segundo já passou. O segundo já passou para quase 200 pessoas, e agora, né, devido ao crescimento do evento, temos aí um teatro com capacidade de 300 e poucas pessoas, 350 pessoas mais ou menos. E muitas novidades que já todos vão ficar sabendo aí, de várias novidades aí que vai estar recheado o segundo encontro internacional Varanda do Cantador, esse festival fantástico, valorizando, como já foi ressaltado pelo nobre amigo Formigão, o professor Formigão, ressaltando a valorização dos mais velhos e também a nova geração. Não é isso não, professor? Exatamente, exatamente. Exatamente. A ideia é fazer com que os mais novos possam, né, ter essa oportunidade no presencial, estar presente ali, cantando ao lado de mestres renomados, já cantadores na capoeira, e apreciar aquele momento onde o mestre está cantando. Apreciar aquele momento ali, acompanhar e estar junto ali dentro do evento, na cantoria, junto com o mestre, né? Galera, estamos aguardando aí os convidados, mestre Zambi contra mestre Varão de Angola, mestre Jaguara também estará por aqui, não é isso, professor? Exatamente, mestre, exatamente.
né? Então nós estamos aí com uma equipe de organização enorme. Na primeira etapa da nossa live, falamos com o Mestre Muralha, Mestre Capu, Mestre Bigodinho, Mestre Pepeu e a Samba Lelê. Então, nessa primeira rodada da nossa live, falamos sobre a parte online do evento. E acabou de chegar meu mestre, e também participante desse evento como organizador, Mestre Zambi. O Mestre Zambi acabou de entrar e vai entrar conosco aqui para poder falar um pouco sobre o evento. Mestre Zambi conectando agora. Tô? Sei não, cara. Tá conectando, mestre. Tá na manivela aí. Tava lá em casa sem pensar, sem imaginar. O senhor está nos vendo, mestre? Professor Formigão, eu confesso que eu não estou vendo o senhor, viu? E nem o mestre Zambi. Eu consigo ver tanto o senhor, mas eu não consigo ver o mestre Zambi. Tá rodando aqui. Tá, para mim também está rodando a imagem aí. Eu vou chamar o senhor novamente, mestre Zambi. Tá bom. Só um minuto. Vamos ver se o santo desce. Um minuto. Já estou chamando novamente, mestre. Agora sim. Pá. Mestre, primeiramente, muito obrigado por fazer parte desse momento, por estar presente na live do Varanda do Cantador. Obrigado pelas ideias, pelos conselhos e muitas coisas que ainda vêm pela frente desse projeto, mestre. É muita coisa. Boa noite, mestre Sabará. Boa noite, mestre Zambi. Gratidão. Seja bem-vindo. Boa noite, Formigão. Boa noite, mestre. Na primeira etapa, mestre, da live, nós falamos sobre a etapa online, onde os competidores vão entrar e vão competir com uma passagem, a premiação, a passagem para a Europa. Agora nós vamos para a segunda etapa, que é o presencial, né, mestre? Né, velho? Tá bom. Então vai. Conseguindo. Então, mestre Sabará, nós vamos iniciar dentro do teatro com capacidade de mais de 300 pessoas dentro desse teatro. Nós, como eu informei, o mestre Tiãozinho, ele sempre disponibilizou a academia para fazer o evento, então ele vai só fazer a abertura do evento com a bateria dele e, na sequência, o mestre Zambi vai fazer uma apresentação que eu ainda não vi na capoeira. Desculpa, a primeira apresentação é quem mesmo? Esqueci o nome agora. Mestre Tiãozinho. Ah, Tiãozinho, sim. Tá, Tiãozinho, sim. Uhum. Então ele inicia com a bateria da academia dele, depois o mestre Zambi faz a coordenação de uma apresentação. O mestre vai falar um pouco sobre isso, uma apresentação com os mestres mais antigos, mestre. Fica à vontade, mestre. Tá bom. Bom, primeiro, boa noite a todos. Obrigado. Formigão, obrigado pela oportunidade. Eu fui convidado há um tempo atrás para um evento de capoeira que estava lá o meu mestre, Suassuna. Eu fui ansioso, né, para revê-lo e tudo mais, apesar que sempre eu estou falando com ele, mas fui lá para revê-lo e chegando lá ele não veio, deu um problema na conexão do avião dele. Mas tudo bem, fiquei lá, os meninos maravilhosos, me trataram super bem. Depois me levaram para casa do Suassuna, a pedido do Suassuna, né, na chácara dele. Fui lá, maravilhoso, muito bom, gostei demais. E daí me nasceu uma ideia de fazer uma homenagem para ele. Aí eu, então, naquela de querer fazer uma homenagem para ele, né,
acertei tudo, eu, Formigão, falamos com ele, tudo certo, tudo maravilhoso. Iria começar dia 21 de março. Ia ser a primeira coisa, né? Aí eu fui matutando, não falei para ele toda a ideia, para o Suassuna, porque a ideia era levar alguns cantadores de capoeira para homenagear ele e cantar com ele dentro da casa dele. Mas, infelizmente, deu algumas coisas erradas e não deu certo, né? Mas, se Deus quiser, ainda farei isso. Fiquei sem saber o que fazer. O Formigão falou, não, o senhor vai fazer abertura e tudo mais. Você tinha falado que queria fazer alguma coisa para o pessoal mais antigo, tal, acima dos 50. Aí eu falei, vou pensar. Daí, então, nasceu a ideia de fazer o Nudes, né? Não é um nome novo, é um nome inglês, mas tem um significado muito importante, principalmente para o que está acontecendo hoje na capoeira, e principalmente entre nós, os mais velhos, esse respiro que está dando a capoeira hoje no Brasil e acredito que no mundo. Então, isso é uma coisa maravilhosa. Tá? O Nodes a gente vai fazer com pessoas acima de 60 anos, para que eles possam trazer, não só para mim, mas para todos que estiverem presentes e também que estiver online no dia, como era há 50, 60 anos atrás, não 60, mas 50 anos atrás, mais ou menos, como que era a capoeira daquela época. Então, na hora lá, eu vou fazer pequenas entrevistas, bem curtinhas assim, com eles, como foi o início, tudo mais, como era a ginga, sabe? Como era feita a bateria, para a gente dar uma resgatada nessa capoeira que já se faz longe, né? Já está um pouquinho lá atrás. E a capoeira, ela é viva, ela está em constante mudança, graças a Deus. Isso é muito bom. E a capoeira, ela está atualmente numa grande mudança. E essa mudança vai nos trazer grandes benefícios, sempre trouxe, né? E se a gente voltar no tempo, na época dos mestres que a gente... as nossas histórias, as nossas bases, como o mestre Pastinha, o mestre Bimba, mestre Canjiquinha, capoeira que a gente faz hoje. Então isso é maravilhoso. Só que esses homens plantaram muita coisa, era uma capoeira diferenciada. E nós, que temos 60 anos, aprendemos também uma capoeira diferenciada dessa que se faz hoje, tá? Então, falei, pô, que legal a gente poder trazer mestres acima de 60 anos, né? E que possa nos mostrar como que era jogado naquela época, como eram as músicas daquela época, os toques, porque o toque em si, houve uma mudança, sabe? Uma cadência diferente que não tinha naquela época, era algo bem diferenciado, era a mesmice sempre ali. Então, isso é maravilhoso, trazer esses mestres para poder eles nos dar um gosto do que foi no passado. Aquelas mandingas, aquele jeito de jogar, sabe? Até mesmo, quem sabe, algum deles tem até as primeiras roupas, né? As batas, que era muito usada na época. Então, tudo isso vai nos trazer uma riqueza muito grande para a capoeira como um todo, tá? Não apenas para a capoeira aqui em São Paulo, que o evento vai ser aqui em São Paulo, dia 29 de março, mas para um todo, porque hoje tudo que a gente faz online, o mundo inteiro fica sabendo instantaneamente, né? Então, com certeza vai ter muitas videochamadas assim, ao vivo, na hora ali, sabe? Mandando para qualquer lugar do mundo aí. E a gente vai resgatar muita coisa do passado, tá? Porque para não perder tudo isso, né? Então, e também essa coisa que eu vejo hoje de as pessoas tentarem valorizar os mais antigos, os mais velhos, mas às vezes eles mesmos não sabem nem como fazer, sabe? E cada um vai fazendo uma coisa. Teve uma época que estavam fazendo algumas premiações com nomes africanos e tal,
pô, legal, mas não foi para frente, sabe? Não engajou todos esses mestres. A ideia é que isso possa ser feito não só, vamos começar aqui por São Paulo, mas pode ser feito em qualquer lugar do mundo, principalmente a nossa mãe Bahia, né? Que ela possa nos trazer, porque graças a Deus ainda temos grandes mestres antigos, né? Que uns já não jogam mais, mas que eles podem nos trazer não só em história, toques, cânticos, mandingas, sabe? Que possa compor essa capoeira hoje e trazer mais riqueza. É isso. Falei. Uau, fantástico, mestre. Queremos agradecer também, mestre Jaguara, está aqui conosco também, está aqui, saudando o mestre Zambi, está dizendo boa noite, meu mestre Zambi. E parabéns, mestre Zambi, pela iniciativa. Nossa, a capoeira que ganhamos com isso, de preservar, né? De trazer de volta a oralidade, não é isso, mestre? Exatamente, trazer a oralidade e principalmente ali ao vivo, sabe? Que eles se sintam à vontade. Porque os mais novos só vão participar como plateia, bater palma e coral. E aprender. Porque nós não tivemos, minha época, por exemplo, a gente não teve isso. Era aquele mestre e a gente não tinha, né, como aprender com outras pessoas. Então, é uma oportunidade, principalmente para os pessoas mais velhos. Porque é triste a gente ver um velho ser convidado para um evento, é o que está acontecendo muito, e quando ele chega no evento, ele fica, eu falo assim, que ele fica igual canto, né? Fica de canto. É um vaso, coloca ele ali de cantinho. Outro dia eu fiquei, assim, estupefático, porque um mestre, coitado, eu fui muito bem tratado, mas ele é mais velho que eu, e ele dormiu na cadeira. Ainda bem que a cadeira era confortável, era a cadeira de um teatro, tá? Uma cadeira confortável, mas é um desperdício você levar um monumento desse de conhecimento e deixar ele ficar ali dormindo, tá? Eu até sugiro, porque é uma coisa que vai ser falado no NUDS. A gente daqui para frente, não deixe o mestre fora. Incorpore ele à bateria. Ele não precisa tocar, ele não precisa cantar, ele precisa estar ali, viver. A bateria é o coração da roda. Põe ele ali, deixa ele ali. Eu acho que vai ser muito bom para ele, para a capoeira e para a visibilidade daquele próprio evento. Sabe? Isso aí. Dispara, falar e vai. Não, informações fantásticas, mestre Zambi. Professor Formigão, o senhor quer interagir? Fique à vontade. Essa apresentação é muito importante, mestre. Eu agradeço aqui com o mestre Zambi presencial, porque a criação que eu tive dentro da capoeira, ela parte também do mestre Zambi. Eu aprendi a valorizar os mais antigos através do mestre. Muitos eventos que o mestre fazia dentro da ACM, a academia onde nós treinávamos lá em São Paulo, eu aprendi muito disso, né? Vendo a forma de como acontecia, como o mestre organizava, né? O mestre terminava a aula, eu e mais 2 alunos aguardavam o mestre terminar de se arrumar para acompanhar o mestre até o ponto de ônibus para ouvir as histórias de capoeira, né? Então, ter o mestre nessa apresentação do Nodes, dentro do evento Varanda do Cantador, é um grande privilégio. E está vindo muita gente para essa apresentação, vai aproveitar aquele momento ali e isso aí vai ser inesquecível, mestre. É um momento muito inesquecível. Com certeza. É um fato marcante, né? É um fato marcante, histórico na nossa capoeira, né? Sim, sim. É um fato marcante e graças a Deus que a gente pode fazer isso hoje, né? Aproveitar toda essa tecnologia, toda essa interação. Você vê o Formigão está lá em Hamburgo, estamos aqui, eu estou aqui em São Paulo, acho que o mestre também deve estar em Minas, né, mestre? O senhor está em Minas? Estou em Assis agora, estou em Assis, interior de São Paulo aqui. São Paulo, então. Então, você vê como essas conexões, então vamos aproveitar essas conexões para poder a gente interagir com os mestres antigos. Eu aqui até peço, né, para que os mestres, ou até mesmo os mais novos, professores, os contramestres, chegarem esses mestres mais velhos, acima de 60,
E pedir para eles comparecer, para eles chegar. Eles não são obrigados a fazer nada. A presença deles já é tudo. Se algum mestre falar assim, olha, eu não estou podendo jogar. Sim, ele não pode jogar, mas ele pode me ceder ali naquele momento algumas palavras, que eu vou fazer algumas pontuações, interagir com eles ali perante aquele momento, sabe, perguntando alguma coisa, tá? Que não seja pergunta sufocante, muita pergunta, querendo saber demais. Não, são pequenas coisas, né? O que levou ele a fazer capoeira, como que era a capoeira naquela época, né? Nós somos fruto de uma capoeira que era muito perseguida, tá? Na época do militarismo. Então a gente tem muito, a nossa geração, a minha geração, tem muito para contar sobre isso, né? O pessoal daqui de São Paulo, meu amigo índio, Mocambo, várias pessoas assim, sabe, que tem muita história para contar sobre como foi a capoeira aqui, né? A repressão, quantas e quantas vezes a gente saiu correndo ali da República e tudo mais. Hoje é uma maravilha, mas muitas vezes a gente não podia levar berimbau, sabe? Então era uma época diferente, sabe? E trazer isso para as pessoas saber que isso existiu de verdade e que a gente sofreu consequências muito difíceis, muito grave para a capoeira chegar hoje, tá? Chegar até hoje. Então, essa contribuição que eventualmente um mestre diz assim, olha, eu vou, mas eu não posso jogar, eu não posso fazer nada. Beleza. Mas ele chega lá, ele traz uma informação para a gente que são informações que vai ser muito útil para muita gente, sabe? Principalmente para a gente não ficar sendo enganado muitas vezes por algumas pessoas contando alguma história que não são tão 100% verídica, né? Por exemplo, eu sou de uma época que graças a Deus, eu vi os últimos pessoal que jogava tiririca. Então, quer dizer, hoje em dia as pessoas só têm conjecturas, não sabe como foi a tiririca, por que se chegou a tiririca, né? Então, e aí voltando também, logo no início, em relação aos nudes, os dois principais nudes de São Paulo, de verdade, hoje, vivo, graças a Deus, e esses para mim são os grandes nudes, é o mestre Suassuna e o mestre Brasília. Os dois, porque eles são fruto dos 9. A capoeira, como a gente vê hoje aqui em São Paulo, claro que não foi só esses 9. A gente tivemos muitos outros, né? Jamais a gente pode esquecer do mestre Ananias, jamais pode se esquecer de um Paulo Gomes, tá? Que não está contido entre os 9. Mas os 9 trouxeram muita coisa. Entre os 9, o meu padrinho, ele foi o primeiro a fundar a Federação de São Paulo. Ou seja, a primeira federação no mundo de capoeira foi fundada pelo meu padrinho. Então, isso é muito importante para as pessoas saberem, trazer isso à tona, sabe? Trazer isso à tona para hoje. A gente saber que essas pessoas existiam, que o mestre Onça Ayrton Neves Moura, meu padrinho, foi buscar o mestre Bimba lá na Bahia, de carro, sabe? Então, quer dizer, imagina a trajetória dessa viagem, como é que foi, sabe? Então, são muito mais coisas que a gente tem para poder falar e explicar, né? Os certificados e tudo mais que o mestre Bimba deu aqui em São Paulo e que assinou e que está registrado, né? Então, é necessário as pessoas saber o que era aquilo, por que foi feito aquilo, e quais as inovações que a capoeira sofreu a partir daqueles 9 senhores que aqui estiveram, né? Graças a Deus, até hoje nós temos... E aí, DJ? Nós temos que agradecer por esses 9 ter feito uma transformação imensa na capoeira do Brasil e do mundo, sabe? A capoeira hoje de São Paulo, ela é riquíssima. Ela está em primeiro plano, sabe? Então, isso graças a muito desses mestres e principalmente esses 9 mestres, sabe? Como eu disse, não foram apenas os 9, né? Porque eu não quero jamais deixar de fora pessoas que eu conheci, que eu convivi com eles,
como é o caso de Paulo Gomes, né? Eu convivi muito com Paulo Gomes, eu vi a fundação toda do que ele fez, né? A CAESP, que hoje é a Abracap. Então, eu tava lá, eu estava dentro de tudo, tá? Outro dia até pedi para o Diego resgatar um vídeo que eu estou jogando com o mestre Pinati, né? Então, quer dizer, mestre Pinati tem uma contribuição imensa para a capoeira de São Paulo e que as pessoas não falam muito, sei lá, sabe? Tem que se falar dessas pessoas, porque o primeiro a fazer revista de capoeira, que eu saiba, foi o mestre Pinati. Mestre Pinati, branco e preto ainda. Mas tem que se falar disso, tem que trazer isso à tona, sabe? Então a ideia do Nudes é trazer essas coisas à tona, essas pessoas, quem foram elas, sabe? Então, é necessário. Saúde, mestre. Saúde. E como o senhor ressaltou o nome de uma grande lenda aí, mestre Índio Mocambo, também discípulo do saudoso mestre Melo, né? A contribuição do mestre Melo na capoeira de São Paulo. Cara, o mestre Melo, cara, eu adorava ir na academia dele, porque ele é pernambucano, e ele gostava de fazer aquelas coisas lá de Pernambuco, sabe? O frevo. Tinha vezes que ele fazia aquecimento com frevo. Foi o primeiro lugar que eu vi fazer aquecimento com bola. Sabe? Então, quer dizer, vários paradigmas que foram sendo quebrados, que foram sendo feitos, a evolução daquela época. O primeiro disco do Suassuna, que tinha flauta, tinha violão, sabe, várias coisas. Então, isso tudo é evolução na capoeira e que contribuiu para esse crescimento. Por isso que a minha preocupação com o Nudes é trazer isso à tona. Não só eu falar, mas eu quero ver aqueles mestres todos falarem, todo trazer, sabe? Zé da Volks, sabe? Várias pessoas que precisam estar ali, sabe? Vixe, é muita gente, cara. Se eu for falar, como dizia o Pastinha, fica uma história muito longa e parece que eu vou fazer o negócio. Vai acontecer, é o segundo encontro, né? Segundo Festival Internacional Varanda do Cantador. E é com você, professor Formigão. E essa parte presencial ela é muito importante porque na pandemia não tinha essa possibilidade de contato, né? Então, nesse teatro, com 350 pessoas dentro do teatro, essa apresentação do mestre Zambi trazendo muita coisa, informação, trazendo os mestres ali para estar presente. Então, assim, é a valorização de quem chegou primeiro. É a valorização de quem iniciou lá atrás para a capoeira estar da forma que está hoje em dia. Né? Uma coisa que nós não podemos esquecer. Então, tem que valorizar uma pessoa como o Chita, mestre Chita, entendeu? Tem que valorizar Macaco Preto, tem que trazer essas pessoas, porque eles viram época, por exemplo, eu e Macaco Preto, em 75, o Macaco Preto estava chegando de Salvador, do Mercado Modelo, ele era do Mercado, em 75 a gente já estava na República. Os caras hoje ficam falando República. Em 75 eu estava lá, não tinha ninguém não. Eu estava lá, jogando. A gente, para poder fazer algum som de berimbau, a gente tinha que pedir para o mestre Tomás. E o Tomás era gente boa demais, ele era maravilhoso. Tá? Ele gostava, ele emprestava os berimbau, porque era a época da ditadura, a gente não podia ficar andando com o berimbau na mão. Tá? Então a gente ia lá naquela passear. Né? Quer dizer, a intenção era encontrar outros capoeiras. Aí quando encontrava, aí pedia ajuda para o Tomás. Aí o Tomás fazia aquele som e tal. Foi coisas maravilhosas que tivemos ali, vários tipos de encontro, vários tipos de eventos, né? Então, e ali é onde eu me formei, né, cara? Ali foi onde eu me formei. Eu posso falar, eu me formei na República. Isso ninguém sabe, está sabendo agora. Eu me formei na República. Entendeu? Agora, como foi, depois eu falo. É outra história. Né, mestre? Então, Mestre Trovoada está interagindo, está dizendo
cheguei a conhecer o Tomás na década de 80, quando cheguei em São Paulo. A fala aí do mestre Trovoada, de Araçoiaba da Serra. Trovoada é velho. Desde quando tem relâmpago, tem trovoada. Né? Então eu tenho muito a agradecer ao mestre Zambi pelos ensinamentos. Eu vi também aí que tá o meu aí, o meio quilo. Tava aí também. Ah, o meio quilo está aqui também. Contra o meio quilo. A Edna está dizendo, é isso aí, mestre. Estamos na labuta, né? O mestre Formigão de Mogi das Cruzes também, do Grupo Herança Cultural, sempre acompanhando. Muito obrigado, mestre. Obrigado, mestre, obrigado. Então, pessoal, agora passando, eu queria até pedir um adendo aqui para você, e para mim falar sobre um assunto que é muito importante, é algo que a gente está construindo há 45 anos, sabe? Infelizmente, muitos dos meus parceiros da capoeira não entenderam, e até mesmo meus próprios alunos não entenderam direito, tá? Há 45 anos eu faço a abertura do Carnaval de São Paulo com 3 alas, uma ala de capoeira, uma ala de maculelê e uma ala de birimbau. A aula de birimbau, qualquer pessoa pode participar. A aula de capoeira, qualquer um pode participar. Ninguém paga nada. É só estar de branco. O preço é estar de branco, mais nada. Tá? Meus alunos sempre me ajudaram. Ó, o mestre Jaguara aqui de novo. O mestre Jaguara esse ano prometeu que vai me ajudar na ala, que a gente vai colocar uma 4ª ala, porque esse ano a gente vai sair com a ala de puxada de rede, porque vai ser em homenagem a Iemanjá. Então a gente vai fazer a aula de puxada de rede. Já agora falou que vai me trazer uns 30 alunos, então tá tudo certo. Só preciso de 10. Mas é sério mesmo, gente. Precisa já começar a ensaiar, já precisa começar a fazer. E olha, ninguém paga nada, nunca foi cobrado nada, tá? É só estar de branco, mas veja bem, todo de branco. Tá? Até o tênis, o que for tem que ser de branco, tá? Todo de branco. É bom até que a pessoa venha com a roupa do seu próprio grupo, porque assim já faz uma divulgação. É como o Formigão sempre me ensina aí, faz marketing, né? É exatamente isso aí, mestre. Eu vou aproveitar que o mestre Jaguara está aqui também, já está no horário dele entrar, então aproveitar a presença do mestre Zambi e o convite do mestre Jaguara, para a gente falar também sobre esse dia. O carnaval também é muito importante. O mestre faz a abertura das principais escolas, né? Então as escolas que vão adentrar no carnaval, o mestre Zambi faz essa abertura falando sobre, né, a aula de berimbau, a aula de capoeira e consequentemente. Quem é o cantor? É só virar a câmera, mestre Jaguara. Aê, agora sim. Tô aprendendo. A vida é assim, mestre Jaguara. Tem que estar sempre aprendendo, entendeu? Só de zóio aprendendo, prestando atenção. E claro, você falou que vai me dar 30 alunos. Cara, não precisa 30, não. Basta 10. É isso aí, galera. Boa noite, meu mestre Zambi. Boa noite, mestre Sabará. Boa noite, professor Formigão. Boa noite, mestre. E é isso, cara. O que é que tá acontecendo aí de bom que o mestre tá fazendo o dia da risada aí? Nós falamos sobre o... Pode falar, Diego. Nós falamos sobre o Nodes, que é a apresentação que o mestre Zambi vai fazer lá dentro do evento Varanda do Cantador, a etapa presencial, e falamos também sobre o carnaval. O mestre estava falando sobre o carnaval, a ala de carnaval que ele organiza sempre lá na abertura da escola de samba, e toda a programação do evento, né, mestre? Tudo que vai ocorrer sobre o evento Varanda do Cantador em São Paulo. Sim. A Varanda do Cantador vai começar com... Primeiro vai ser os nudes, né? Porque esses nudes, eu preciso da ajuda de todos, preciso da ajuda do mestre Sabará, do mestre Jaguara, todo mundo, para que possa me trazer pessoas acima de 60 anos.
tá? Para que essas pessoas possam ter voz e vez nesse momento, tá? Eles possam chegar lá e nos trazer uma capoeira que talvez ela já está se perdendo. A gente não pode deixar, nos dias de hoje, a capoeira antiga se perder, sabe? A capoeira de 60 anos, 50 anos atrás se perder, porque ela é a base do que a gente faz hoje, tá? Não importa se o balanço é diferente, o jeito de gingar é diferente, mas os golpes são os mesmos. Ele pode ter até um jeito melhor de aplicar, entendeu? Mas isso também faz parte da evolução. Tá? E eu estava falando há uns minutos atrás, agora, que me dá dó e pena quando a gente vê um mestre velho ser chamado para um evento e depois coloca ele de canto ali e fica igual um vaso largado. Sabe? Mesmo que você ponha alguém para tomar conta dele, mas o legal é colocar ele no coração do evento. Coloca ele lá, ele não precisa tocar nada, ele não precisa cantar nada. Só de estar ali, o cara está vivo. Ele vive. Sabe? E eu duvido que ele durma. Não vai dormir. É isso, gente. Então, espero que a compreensão, a ajuda de todos, porque eu vou precisar de muita ajuda para trazer, para convencer os mestres mais velhos, sabe? Porque são muito reticentes, né? Eu sei por mim, porque eu não achei que eu era tão reticente tanto quanto eu sou agora. Então, hoje a gente fica mais pensando, não quero participar, não vou, não sei fazer, entendeu? Porque tem muitos bons hoje. Então a gente tem medo de errar, sabe? E quando se um evento desse, com todas as pessoas mais velhas, eles se sentem mais à vontade para poder falar, para poder nos trazer informação, para poder nos trazer como foi aquilo ali. Porque senão a gente fica só conjecturando. É isso. É o que o mestre Gato falou para mim. Falou para mim não, o senhor estava junto. 29 de março de 1986, Avenida Tucuruí, 9 Jaçanã, que o senhor estava sem poder andar direito. Quando eu cheguei, eu e o Polar, chegamos para cumprimentar o senhor estava, praticamente tinha saído de uma cadeira de roda, e estava com a muleta numa padaria, era uma padaria, e a gente ficou assim. Aí o Polar, é ele ou não? Eu digo, velho, quando eu vi o cara foi em 82, ele tinha um rasta bonito, agora cortou o rasta, agora eu não sei se é ele mesmo, agora lascou. E aí eu fui chegando devagarzinho, chamei seu nome, mestre Zambi, aí o senhor virou, com muita dificuldade, e aí falou, sim, quem é você? Eu digo, sou o Jaguara, esse aqui é o Manuel. E a gente começou a brincadeira ali, mestre Gato mandando olhar para lá, eu olhava, ele metia o dedo, o cotovelo na minha cara, passava o dedo na minha... O senhor comeu, sujou a barriga, não sei o que. E ali ele falou isso aí exatamente que está acontecendo, está se perdendo de uma forma tão grande que é fora de sério. Então, eu converso sempre com os mais velhos. Hoje mesmo, ontem bati um papo, 1 hora mais ou menos, com o mestre Levi do Rio de Janeiro. E é uma pessoa fenomenal. O mestre GG, todo dia, quase todo dia eu mando um bom dia para ele também. E é isso, mestre. Eu apoio, o outro eu não estava presente, porque eu acho que eu estava viajando, mas eu apoio Varanda dos Cantadores, vou estar lá se Deus quiser, e vou chamar as pessoas que eu tenho o contato. Mestre Isadinha, mestre Bornalho, Parafuso, mestre Benê, essas pessoas que eu estou ligado direto com eles, eu vou no trabalho dele, eles vão no meu, e é assim que a gente está fazendo, trabalhando e respeitando o mais velho. E é o que o senhor falou, os mais velhos têm que
não trabalhar, se matar, né? Exageradamente se matar, mas todo mundo tem que perceber que ele está ali, ele está vivo, né? Ele está ali, ele está participando da festa. Isso vai ser muito importante para dar um axé para acima da minha idade, acima de 65 anos. Isso é isso, Formigão. Tem alguém perguntando aqui, capoeira de toda maneira, oficial, onde vai ser o evento Varanda do Cantador? Nós temos um teatro com uma capacidade acima de 300 lugares, na zona leste de São Paulo. As informações estarão aqui na conta do Casa de Bambas, então todas as informações vão vir ainda com endereço, programação, então tudo isso ainda vem por aqui. Nós estamos apresentando, esse momento agora é a parte presencial do evento. A parte online é o festival, com a participação do pessoal mandando vídeo online, e a parte presencial com o Mestre Zambi, Mestre Jaguara, Mestre Bigodinho e muita gente que está chegando por aí. Mestre Abarata, gostaria de complementar? É isso aí, boa noite, Mestre Jaguara, parabéns, Mestre Zambi, também a família Kwanza aqui, ó, professora Catarina também presente aqui, o contramestre Meio Quilo, Mestre Formigão, xará do professor Formigão, e vai estar recheado, né, a parte presencial, não é isso, Mestre Zambi, Mestre Jaguara, vai ter atividade do Nudes, também a comemoração do aniversário de 50 anos de capoeira do Mestre Bigodinho, atividade na Academia Kwanza, não é isso, Mestre Jaguara? Isso. No dia... A gente vai fazer uma atividade na sexta-feira, dia 27. O valor já para quem está ouvindo aí vai ser R$30. O Bigodinho vai estar aqui em Cotia, na rua Acta, 92. Jardim Leonor, Cotia, na Matriz do Kwanza. E o Bigodinho vai dar uma vivência, está passando a musicalidade para todas as pessoas, meus alunos, convidados, que eu ainda vou convidar uma galera. E vai estar passando, porque muita gente, mestre, faz uma música, mas não sabe como começa, como termina. E o Bigodinho vai estar falando disso, né? Como se faz uma música de capoeira. Ele não vai entrar nessa área, que é a área dele. Ele vai dar a aula dele no dia 27. E no dia 28 ele vai dar aula para os alunos dele, para quem convidado também no ginásio do esporte de Cotia, que também o valor é R$30. E o aluno que fizer na academia, participar na academia, vai ter uma pulseira, e essa pulseira vai servir para o sábado. Então, deixar a pessoa pagar 60, vai pagar 50, por exemplo. 30 na academia e 20 no ginásio. E o Bigodinho vai trabalhar. E eu vou estar ali apoiando, dando uma ajuda, e sem cantar muito, que eu quero cantar umas 2, 3 músicas no dia exatamente 28. E essa oportunidade para os novos cantadores, isso é muito importante, bater palma para todos aí. Tem muita gente boa, que nem o nosso mestre acabou de falar. E é isso aí, dá uma oportunidade para essas pessoas que tem que cante com conteúdo e um conhecimento do que está fazendo. Exatamente isso aí. Mestre Jaguara, parabéns aí ao professor Formigão, a toda a equipe do Festival Internacional Varanda do Cantador. E Mestre Jaguara, Mestre Zambi, sem falar, né, mestres? A ação recheada. O Mestre Zambi aí com essa iniciativa do Nodes, de resgatar aí a oralidade na capoeira, a musicalidade do Mestre Jaguara, Mestre Bigodinho, e sem falar também da ação coletiva, né, mestres? De a doação do alimento a uma instituição que é idônea para distribuir para aquele aí que está numa situação mais desfavorável. Não é isso, Mestre Zambi, Mestre Jaguara? Quando se eu contar, fica uma história muito longa. Mas eu vou falar para o senhor. Isso, estava eu um dia
conversando com o Diego, e daí então nasceu uma ideia. Já estou falando sobre outra coisa, né? Nasceu uma ideia. O Jaguara tinha me pedido para que eu fosse conselheiro do grupo dele. O meu outro aluno lá do Ceará, o Chico Ceará, me pediu a mesma coisa. O outro aluno do café me pediu a mesma coisa. O Diego me pediu a mesma coisa. Aí eu falei, pô, vou pensar. O Jaguara eu fiquei pensando quase um ano. Não, mais de um ano. Mais de um ano. Mais. O Chico perdeu a esperança. O café não falava mais. Não queria nem assunto mais. Aí eu dei a resposta para eles. E é disso que eu quero falar agora. Eu dei a resposta para todos eles. Todos eles gostaram da proposta. Tem também o método sete linhas. Tá? Eles gostaram da proposta. E hoje, então, nós criamos, faz um mês e meio mais ou menos, nós criamos o conselho. Tá? Nesse conselho, todos são bem-vindos e não importa o estilo, o sistema de movimentação que ele ensina. Se é Benguela, se é regional, se é Angola, se é São Bento Grande de Angola, para a gente não importa. A nossa intenção no conselho, e aí foi emendado, conselho de apoio. Apoio já foi a parte que o Jaguara falou. Por que apoio? A gente vai dar um suporte para aquelas pessoas. O que é ser mestre? Vamos procurar saber o que é. Não sei tudo, mas se a gente estivermos juntos, vamos procurar saber exatamente o que é. Porque ninguém que é formado é informado. Então, por falta disso, a gente vai buscar as informações. Por exemplo, um mestre tem que ter ética. Mas ninguém ensinou para a gente o que é ética. Sabe? A gente olhava para o passado, os mestres que a gente endeusava, ou endeusa, eu pelo menos endeuso todos. A gente olha para o passado e vê o mestre Bimba fumava dentro da academia, charuto. O mestre Pachinha também. Aí você fala, mas para hoje, quer dizer, a coisa é muito diferente para o dia de hoje. Não estou dizendo que eles estavam errados. Eles não estavam errados. Mas para os dias de hoje, a gente tem que se adequar. Adequar. Fala-se muito em profissionalismo, mas ninguém diz para a gente o que é ser um profissional de capoeira. Se você entra para uma determinada entidade, os caras te montam um monte de curso para fazer, mas nunca te explica nada sobre o que é ser mestre. E a gente então vai batendo cabeça, fazendo coisas erradas, sabe? Sendo criticado pelas pessoas, porque as pessoas não conseguem desvencilhar um mestre de capoeira é na hora que ele está dando aula dentro da academia. Quando ele vai para a rua, o que ele vai fazer lá na rua, não importa. As pessoas ficam cuidando dele 100% do tempo, sabe? Mas ele lá na rua, se o cara ele gosta de fumar, o que tem ele fumar lá na rua? Ele não pode fazer isso dentro de casa, não pode fazer dentro da academia. Ele não pode passar isso para o aluno. Ele não pode induzir o aluno a beber nem fumar. Mas ele está errado? Se ele fizer isso fora do ambiente da capoeira, sem a roupa de capoeira? Não, porque lá ele é uma pessoa. Mas isso nunca disseram para a gente. Só fala que a gente está errado. Tá? Eu posso falar porque eu não bebo nem fumo, então, pá. Mas tem muitos mestres que bebem e fumam. Nada contra, tá? Então, quer dizer, a gente está esquecendo que nós somos brasileiros, gente, sabe? A gente erra, a gente ainda estamos em aprendizado, a gente ainda estamos em evolução. Uma vez eu estava conversando com um mestre, eu não sei, acho que é 10º Dan, que já é vermelha e branca de judô, sabe? Já bem velhinho, um cidadão, pai do Ikeda. Eu tenho um aluno antigo, um dos primeiros alunos, que eu dei aula na Rua Maestros Vila Lobos, no Tucuruvi.
que o pai dele foi meu aluno, que era o Ikeda, e os 2 filhos também foram meus alunos. Júlio César, que hoje está lá em Tóquio, está morando no Japão, e dá aula lá de capoeira. Então, quer dizer, eu perguntei para esse patriarca, essa pessoa já bem antiga, ele falou, a capoeira ainda é muito nova, vocês ainda têm muito que evoluir, muito que aprender. Só que a gente não pode aprender copiando as lutas orientais. Nós somos brasileiros, nós somos tropicais. A gente tem que ter o nosso jeito de ter no Brasil. A gente pode, por exemplo, eu saio no carnaval, o que que tem? Tá? O que que tem? Então, eu tenho um aluno de São Evangélico que já saiu comigo no carnaval. Ah, mas não pode. Quem disse que não pode? Sabe, a gente não estamos fazendo nada errado. A gente vai lá, joga a nossa capoeira e vem embora. Então, tu fez nada errado. Sabe? Agora, entendeu? Então, quando a gente é formado fisicamente, mas a gente não é informado. E a gente fica buscando essas lasquinhas de conhecimento, né? E aqueles que obteve muito conhecimento, eles ficam cabreiro de passar. Daí, então, aí eu volto de novo ao negócio do Nodes. É por isso que eu imaginei o Nodes. Falei, pô, essa é uma maneira que os mais velhos, eles têm a oportunidade de falar, ser ouvido por milhares de pessoas, né? Ao invés de ficar chamando o cara ali, sei lá, uma conversa de bar ali com o velho, tem uns velhos que gostam de tomar umas biritas, aí chama o velho, troca uma ideia com ele, tira um pouco do conhecimento. Por que não passar esse conhecimento para várias outras pessoas? Sabe? Então, é muito importante a gente saber disso, né? Até que a gente possa chegar, por exemplo, uma pessoa como eu citei nesse instante, o Índio Mocambo, tem um conhecimento imenso sobre a capoeira daquela época, e ele tem uma mente brilhante, tem muita coisa para nos passar, para deixar aí, para que essa capoeira de hoje, ela possa se transformar dentro desse contexto. Tá? É isso, gente. Eu já fiz, aproveitando a sua conversa, o Índio é uma pessoa que eu conheço desde 83, 84. Ele era muito amigo do mestre Polim, Osasco, Índio da Mocambo, e também conheceu o meu mestre Ditinho. Eu conheci ele através do mestre Ditinho. E o Índio, eu já fiz um curso de tiririca com ele, realmente ele sabe muito sobre aquela capoeira, no caso da pernada paulistana, né? A tiririca. Ele sabe muito bem, sabe conversar muito bem sobre isso aí. Sobre fumar, mestre, eu queria agradecer aqui, porque em 2001 ele falou assim, o senhor falou para mim, olha, o dia que você parar de fumar, eu fumava, escondido, queimava a mão na sua frente, para o senhor não ver, para os alunos não ver, fora da academia, claro. Mas isso me atrapalhou nas cordas vocais, né? Hoje, graças a Deus, eu parei em 2001, faz 25 anos atrás, e hoje eu tenho mais resistência do que há 25 anos atrás. Tanto para jogar, como para tocar, para cantar, para treinar, porque tudo agradeço a ti, cara. Porque tanto o senhor me educou na forma de cantar, porque quando eu cheguei para treinar com o senhor em 91, eu só cantava Marinheiro e Xoxô, meu canário. E o senhor começou a me ensinar. Agora, calma, calma. Grita menos, fala um pouco mais baixo, mas porque eu tenho um pouco de dificuldade nesse ouvido também, né? E eu escuto muito pouco por ele. Mas eu cantava exageradamente, né? E hoje, eu agradeço tudo isso um pouquinho que eu canto, um caneco que eu levantei agora no Rio de Janeiro, o Oscar da capoeira, não foi fácil. Eu achei que era uma brincadeira. E ali estava o mestre GG, Geraldo Filho, ali na minha frente. E eu cheguei lá e beijei a mão dele, pedi licença, cantei umas músicas. Também estava o nosso querido mestre Quilombo, e cantei umas músicas.
que eu participei do festival, mas eu agradeço de coração ao senhor. Porque se eu sou alguém na capoeira, foi você que me fez, cara. Os outros mestres que eu tive, jamais eu vou esquecer. Mas ele não explicava os detalhes que o senhor está falando aí. Os detalhes. Esse detalhe, por exemplo, lá fora eu posso fazer o que eu quiser, cara. Então os mestres não falavam nada disso. Não, eles queriam a mensalidade, entendeu? Que você tivesse em dia e pronto, e acabou. E o senhor não. O senhor da minha vida, o senhor só eu só não paguei a mensalidade para ti. O senhor me formou como um cidadão fora da capoeira. Só tenho que agradecer. Muito obrigado. Só isso. Obrigado. E um detalhe também. Eu lembro que foi uma dificuldade muito grande. Eu tenho ouvido mais ou menos, não ouço bem, não enxergo bem, não falo bem, nada é certo, tudo errado. Aí, a bateria comendo solta, né? Todo mundo lá, eu de cá, eu saí de perto, fui para longe assim, falei, peraí. Aí voltei para perto de novo. Aí estava na bateria, Jaguara, Panão e Tigrão. Nós três. Aí eu olhei assim e falei, pô, mas eu ensinei para Panão, pô, eu lembro como é que eu ensinei para ele, né? Direitinho, tocar ali com calma, aquela coisa. E ele realmente ficou bom. Aí, Versamaré, escuta essa daí, ó. Aí eu falei, Panão, para você. Aí o Panão parou. Aí eu fiquei prestando atenção no Tigrão. O Tigrão tava tocando certo. Eu falei, para, Tigrão. O Tigrão parou. Aí quando o Tigrão parou, eu falei assim, bom, mestre. E ele tinha chegado lá com um cordão dessa cintura, dessa grossura. Ele era fã do mestre Joel. Né? Aí ele queria imitar o Joel com a mesma... Naquela época o mestre Joel usava também um cordão muito grande. Foi o melhor amigo na capoeira. Aí eu falei, quando você tá tocando duas batidas, eu nunca tinha visto, duas batidas e duas, duas e duas, duas e duas, duas. Ele falou que era São Pedro Grande. Ensinar o bicho, dominar ali o negócio. Foi difícil. Eu te agradeço, agora, pelas suas palavras, principalmente, né, a gente toma online hoje para vários lugares do Brasil, do mundo, né, porque isso é muito importante para a nossa vida, nossa relação de amizade, de aluno e professor, mas também para o próprio mundo da capoeira ver e entender que às vezes você tem um mestre, né, e que ele é bacana, é legal, tal, mas ele ou te enrola o tempo todo, tá? Mas você não pode atrasar, tá? Mas te enrola, entendeu? E aqueles, coitados, que não só eu, né, mas tem muitos outros também que se dedica, vai lá, ouve, explica, fala, às vezes até mesmo na vida pessoal se intervém, ajuda, entendeu? E Claro. depois o aluno muitas vezes nem aí com ele, não fala nada, e como se tivesse chegado pronto ali. Como eu disse, né, é aí que é a ideia do Nodes, ninguém chegou pronto, a gente está aprendendo. E agora com o conselho a gente estamos chegando, ajustando um pouco mais, porque eu peguei uma frase, né, e a gente está bem apoiado em cima dessa frase, toda vez que se encontra, a gente fala um pouco sobre isso, né, o que é ser mestre. E a gente vai buscando, né, o que é ser mestre, porque ninguém sabe tudo, a gente não nasce pronto, a gente está aprendendo, porque também dá um pouco de dó de você ser fã de uma pessoa, e a pessoa não é a pessoa exatamente que tem um respaldo como um reflexo bom para você ser mestre, né? Às vezes a pessoa joga bem, toca bem, canta bem, mas ele como pessoa é uma péssima pessoa, né? Como administrador de gente, né? E a ideia nossa de um conselho é exatamente essa. Nós todos aprendendo como administrar a nós mesmos, aos nossos próximos, tá? Os nossos próximos formandos, né? Quando o pessoal agora se formar daqui para frente, ela vai ter que ter o apoio de todo o conselho. E todo mundo vai ter que opinar.
quando um levanta a mão para falar, os outros se calam todo e deixa falar, tá? É difícil, mas é o que a gente tem hoje, né? Que é essa maravilha que é a internet, né? Então, isso é muito bom e dá para a gente passar muita coisa e aprender muita coisa também, sabe? Porque a capoeira hoje, eu acredito que ela está passando por uma nova transformação, sabe? Por uma nova transformação. Eu vi muitas pessoas transformando-se em grandes líderes de capoeira. Um dos grandes exemplos sobre isso é um caba que, ou cara chato, pense num cara chato, mas eu não estou nem aí com chato, né? Cara, o cara me ligava para tudo, acabava o treino, eu ia tomar banho, e eu sou devagar, hein? Eu sou igual o Martinho da Vila, devagar, devagar, devagarinho. Ia lá, tomava meu banho, trocava minha roupa e o cara lá esperando. Aí a gente ia até o meu ponto, pegar o ônibus, e eles ali só. Eu falei, você vai viver uma vida e não vai saber tudo. Aí esse rapaz não estava pronto. Eu fui, ele pegou, foi lá para as Europa, atrás de uma rabo de saia, e aí ele se vira por aí. Claro, tentou trampo, tentou trabalho, tentou isso, tentou aquilo. Eu falei, rapaz, tu tem que procurar um mestre por aí, poder continuar te orientando. Aí ele vai daqui, vai de lá, tentou de um jeito, tentou de outro, não deu. Aí, como todo jovenzinho rebelde, aí não, meteu tudo, o pessoal tudo de vermelho. Eu falei, agora é comunista mesmo. Aí uma aluna chegou para ele e falou, você não tem mestre? Tenho. Onde é que ele está? Está em São Paulo. Liga para ele, entra em contato com ele. E aí, cheguei lá e falei, bom, aí peguei um outro também que estava perdido lá em Portugal e falei, vai para lá que a gente já forma tudo num pacote só. Aí cheguei lá, fiz a mesma coisa que eu fazia com vocês agora. Chegava lá, aí jantava, aquela coisa toda, ele pensando que era só aquilo, eu só de olho nele. Jantava, brincava e tudo mais, conversava, e ele falei, agora vamos treinar. Noite, falei, vamos treinar. Puxa tudo aí, vamos treinar. Cara, eu moro em Brasília, em São Paulo. Vem pra cá. A gente vai só conversar, bater papo, olhando pro outro, bora treinar. Às vezes eu chegava agora, e aí jantava, conversando, falando disso, falando daquilo, eu falei, ó, vamos puxar o sofá para lá, puxa a cadeira para lá, vamos treinar. Entendeu? E hoje são grandes líderes, né? E que me dá muito orgulho. Por isso eu sou muito grato a todos vocês. E tem mais outros aí que tá por aí, solto por aí, mas tu vai buscar ele, pegar pelos colarinhos, trazer para cá e falar, ó, quietinho aí, vamos ficar aqui conversando, vamos chegar. Mestre Corvo, um abraço, meu amigo. Sabe? E vamos nos ajudar, né? A ideia é essa, ajudar um outro. Eu não sei tudo, tá? Mas algumas coisas, o meu primeiro padrinho me falou, né? Eu sou um cara privilegiado. Eu tive tanto padrinho, eu só sou burro, mas eu sou um padrinho bom. Meu primeiro padrinho de Angola foi meu mestre que deu, mestre Gato. Ele chamou o Canjiquinho e falou assim, a partir de hoje você vai ser padrinho dele. Aí o Canjiquinho olhou assim e falou assim, aí já começou a me dar conselho naquele momento. Tá um cara aí que as pessoas também precisam conhecer, reconhecer quem foi Canjiquinha. Canjiquinha foi um dos maiores showmen da capoeira. Não teve ninguém igual que ele. Ninguém. Vou parar por aqui, porque se eu começar a falar, a história é muito longa. Uma das coisas, mestre, uma das coisas que o pessoal que está aí, essa live tem que ouvir, que nem o senhor está acabando de falar. Quando eu chego em 86, que depois eu procurei o senhor em 91, e aí o senhor ainda estava
já estava com a muleta na mão, andando de benguela, que era benguela lá. Aí quando foi um dia o mestre Gato dando aula pra gente, bora risada, o senhor tentou e aquilo ali eu não esqueço nunca, cara. Nunca, nunca. Aquilo ali ficou gravado na minha mente. O senhor começou a chorar porque não estava conseguindo acompanhar a gente na aula. E o médico tinha falado um monte de coisa para o senhor, que o senhor já era, acabou a capoeira, esquece. E aí, todo mundo batendo uma palma para o senhor, tentando levantar o senhor. E aí eu falei, mestre, se Deus quiser, eu ainda tenho fé em Deus que eu vou ver o senhor dar um mortal, assim, jogando capoeira, assim, na frente, assim, para todo mundo ver. O senhor foi, Jaguar, você tá ficando doido, cara. Ô, Jaguar. Aí o senhor ficou mais nervoso ainda, cara. Aí eu falei, eu tenho fé em Deus, mestre. Isso é uma cena que eu nunca esqueço, mestre. Pode passar 1000 anos, eu não vou esquecer. Aí 16 de setembro de 96, aí dentro do ciclo militar, Curitiba, o senhor jogando com o burguês, ele deu uma bênção no senhor, o senhor deu um mortal, mestre. Eu dei um grito tão grande, mestre Tabará e todos que estão vindo aí, a Muzenza em peso estava ali, mais de 60, 70 mestres, ninguém entendeu por que eu tinha gritado. Você conseguiu, cara! Porra, até, velho, nossa senhora, cara, falta palavra, mestre, falta palavra. Só acha que eu esqueço essas coisas, mas não esqueço não, velho. Eu tenho uma cabecinha boa também. E foi o senhor que me ajudou a começar a guardar essas coisas e marcar. Eu vendia foto, todas as fotos da capoeira, o senhor sabe que era eu que vendia no mundo. Pegava para o Milton passava para mim, e eu saía vendendo por aí. Um dia eu estava marcando as fotos com a caneta bonita. Aí o senhor e o mestre Gato falou, o que você está marcando aí? Eu falei, mestre, eu não vou lembrar o nome de todo, mais de 60 metros eu estou levando para o Rio de Janeiro para oferecer para o mestre Camisa. E como é que eu vou lembrar? Não, você vai ter que lembrar. Geraldo Chapeleiro, Boca de Porco, Boca de Traíra, Traíra, Valdemar, Canjiquinha, Antônio Diabo e Vinho de Jogo. Foi, pô, meu irmão, que isso, cara? Isso também, e graças a Deus eu aprendi guardar esses nomes na minha memória. Graças a Deus, tudo isso. Tá vendo, Diego? Põe nesse HD aí, velho. Eu tô guardando, Mestre, eu gostaria de saber já o dia do tudo bem que eu cheguei agora, era o horário que eu tinha que entrar. Tentei entrar para ouvir as conversas, mas não deu certo. Antes, que eu gosto de ouvir. Qual o dia do carnaval mesmo? O dia, aquele mesmo portão 6? É o mesmo portão? É, do lado do hotel Holiday Inn, né? Bom. Então, Holiday Inn. Entendeu? O dia do desfile é dia 14 de fevereiro. Vamos lá, minha equipe. Estou só batendo palminha lá. Que beleza. Já vamos começar o ano rasgando, né, cara? Bora. Entendeu? Aí logo em seguida então, tem a varanda do cantador, aniversário do Godinho. Rapaz do céu. Estou indo para Salvador também, agora 23 de fevereiro, e voltando dia 1º de março, lá no Mestre Paulo Axé, Bahia. Boa. O Mestre Paulo Axé foi jurado do primeiro evento Varanda do Cantador na pandemia também. É mesmo? Ele foi jurado, junto com o Mestre Muralha, Mestre Capu, Mestre Paulo Axé, Mestre Pitanga, que agora é mestra, né? E sim, o Mestre Cacá Zungu. O Daniel já passou por aí, Daniel? Daniel? Já o Mestre Pantera? Não.
Qual Daniel, mestre? É o mestre Muralha. O mestre Muralha. Mestre Muralha, mestre Muralha. Ele tentou entrar, mas não conseguiu. Mas ele ajudou muito aqui. Ele ia escrevendo, a gente ia lendo as mensagens dele. Ajudou muito aqui. Quantos graus tá aí? Agora, menos 10 graus. Nossa, aqui tá um calor, eu tô suando aqui, cara. 30 agora. 20, 26 agora. Nossa, aqui, eu queria estar aí. Janela aberta, eu tô de regata dentro de casa. Meu Deus do céu, você tá doido. Aqui tá frio demais, Mestre, só queria agradecer do fundo do coração. Você sabe que eu não consigo ser falso. Por esse nosso encontro do conselho. Tem muita coisa para mim aprender. Os meus alunos, Fortaleza, Petrolina, Minas Gerais, Chile, México, Belém do Pará, Crato, Ceará, conhecer o bisavô, o avô de capoeira deles, porque até agora eles a maioria não conhece o senhor. É bisavô? É bisavô ou avô? Então, agora porque eu sou o pai deles, né? Então o senhor é avô deles, né? Bisavô seria o mestre Gato ou o mestre Suassuna, né? Que a gente tá nessa linhagem aí, né? Os dois faz parte da minha linhagem. Suassuna é meu primeiro. Suassuna. Suassuna. Eu fui treinar com o Gato porque eu tinha pedido pro Suassuna que eu queria treinar Angola. Sim. Tá? E aí apareceu o Gato. Foi o próprio mestre Suassuna que mandou o Gato lá na minha academia. Sim. Então, tudo clarinho ali, foi tudo certinho. Tá tudo no sistema. É que eu tenho uma foto que o Diego até disse que deu uma melhorada aí, tá? Vamos ver se tá mesmo. Os dois jogando. Eu vou ser um dos únicos que vou ter meus 2 mestres jogando dentro da minha academia. Aquela foto também, mestre, lá eu acho que é em Paraguatatuba, com o tal Fernando Henrique Cardoso. Aquela foto eu tenho ela na academia, com o mestre Gato tá com a mão, tá o rosto no queixo assim, no chão. No chão. Aquela foto é fenomenal também. Fenomenal. É isso, cara. Mestre Sabará sempre uma pessoa que tá aí me ajudando o tempo todo. E não tem palavra para esse cara aí, não tem palavra. Eu amo ele de graça. De graça. A recíproca verdadeira, mestre. Sempre tá me dando conselho por trás no privado, a gente conversa muito no privado. E o Diego com essa axé fenomenal aí, professor, ouvindo o tempo inteiro, 3 horas, só ouvindo. Pô, vocês querem aprender dessa vez, não vai aprender nunca mais, mestre. Nunca mais. Eu tô aprendendo muito, muito. Então, é justamente essa riqueza que o evento Varada do Cantador traz, né, mestre Sabará? Eu agradeço por ceder esse espaço, né? Então, desde a primeira fase, que é o evento online, jurado, mestre Muralha, mestre Capu, mestre Bigodinho, mestre Pepeu, Sambalelê lá dos Estados Unidos. Acabou a fase online, nós vamos para o Brasil. Então o evento começa na quarta-feira no Brasil. Na quarta-feira, musicalidade com o mestre Bigodinho na Academia do Mestre Oreia, São Miguel Paulista. Na quinta-feira, musicalidade com o Varão de Angola. Vai estar na quinta-feira, lá na Zona Leste de São Paulo. Sexta-feira, na Academia do Mestre Jaguara e Mestre Bigodinho. No sábado, 50 anos, comemoração de 50 anos do Mestre Bigodinho na capoeira. Domingo, se encontra todo mundo. Aí é no teatro. Apresentação do Mestre Zambi. Aí eu vou tentar. Ai. Navio balança trazendo esperança que um dia só alcança o que há de chegar. Oi, negro, navio negreiro. Qual é o vento que balança o mar? Aí eu entro. Ei, mas é o vento que bate na vela, fazendo ela escorregar.
É mais um barco nesse mar azul. Porra, sem palavra, cara. Sem palavra. Então o evento finaliza com um show Bigodinho e Jaguara. Aquele primeiro álbum, Capoeira Sai do Chão, foi gravado quando, mestre? Ali é 96. 96. De 96, nós vamos fazer agora a segunda edição do Varanda do Cantador com o show Mestre Bigodinho e Jaguara. 30 anos. 30 anos. E eu falei para ele, mestre Zambi já sabe da história, o mestre Sabará também, aquela foto que a gente tá subindo na escada do avião, e aí ele falou, não, eu com o terno Musés, escrito Musés, o logo da Musés e tal, e ele de short, né, porque ele é molecão mesmo, sempre, né, sempre foi assim, uma pessoa fenomenal. Não, Jaguar, não, eu tinha uma máquina cônica, 12 fotos, queimava tudo as fotos, meu Deus do céu. Aí eu pedi pra menina, pra aeromoça da VASP, né? Tirar a foto. Ele, não, Jaguar, não, velho. Olha o jeito que você tá, olha como é que eu tô, cara. Eu falei, não, velho, é assim mesmo. Em 66, eles não foram pra África representar a capoeira do Brasil? Roberto Satanás, Gilda Finete, Camafeu do Oxói, Mestre João Grande, Mestre Gato e Mestre Pastinha. E por que nós não pode fazer uma foto e colocar na capa do CD? O Capoeira Sai do Chão. Olha aí, ó. 30 anos depois, olha aí. Tá aí. E aproveitando toda essa questão, como o mestre Zambi disse, né? Eu estou aprendendo marketing, eu gosto muito de fazer o que eu estudei e incluir dentro da capoeira. Então eu peguei uma música do mestre Bigodinho e uma música do mestre Jaguara. E montamos o nome do show. Então o nome do show é A Hora é Essa, Beba Água Desse Poço. É uma música de cada um, vinculando esse show, encerramento do Varanda do Cantador em São Paulo. Mestre Bigodinho, Jaguar e amigos, porque outras pessoas também vão cantar junto com eles. Tem muito a ver, né? Tem muito a ver porque tá seco aqui em São Paulo, tá faltando água. É até um vínculo ao Nodes, mestre. É até um vínculo ao Nodes, porque fala muito, remete muito a esse momento. A apresentação do mestre Zambi fala sobre ancestralidade, resistência, longevidade. E a hora é essa, beba água desse poço, aproveita aqueles mestres que estão ali. Aproveita aquele momento, aquela apresentação que o mestre Zambi vai fazer para colocar na cabeça que a gente não pode esquecer o passado. Né? Não pode esquecer quem passou ali atrás. Então, é tudo um conjunto. Né? O Varanda do Cantador dá oportunidade para os mais novos, tem a apresentação com o pessoal que começou lá atrás e o show de capoeira revivendo aquele momento que foi passado em 96, mais Bigodinho e Jaguara, 30 anos aí. Né? Vai ser muito emocionante. Muita coisa boa. Fala assim não que eu vou chorar. Olha, eu cheguei... eu não sei. Eu sou meio mole para chorar. Essa dureza toda. Mas, rapaz... Eu tive agora em Fortaleza, e eu e o DJ, e o aluno vem pedir essa música de novo. Falei, mas rapaz, o Bigodinho tá na Alemanha, cara. aí fica ruim pra gente cantar. Não, mas vai, dá uma pala seu sozinho aí e tal. Então realmente não tem como passar uma borracha e realmente não dá para esquecer. Foi uma coisa marcante. E aí ele, como tinha horário no estúdio e tal, e aí eu falei, pô, Bigodinho, deixa eu cantar essa parte aqui. Como assim? Aí ele falou, olha, você canta a primeira e eu canto a segunda. Ah, para com isso. Não, agora, vambora. Vamos ensaiar agora. E aí foi ao vivo, cara. Foi ao vivo, dentro do estúdio a gente já tinha, porque naquele tempo, Mestre Zambi teve várias vezes no estúdio comigo, claro. E quando errava uma música, tinha que voltar tudo para gravar tudo de novo. E aí, porra, aí voltou o CD tudinho, ensaiando, voltou o CD todo para poder eu cantar com o Bigodinho. E graças a Deus a gente conseguiu fazer essa dupla aí. E aí depois alguém começou a tirar uma onda, né? Chitãozinho, Chororó, agora é dupla Bigodinho e Jaguara. Mas pegou.
É isso, cara. Mestre, eu estou atrás daquele apito que o senhor pediu, de lambu. Se Deus quiser, eu vou achar. Amanhã, segunda-feira, eu vou em outra Casa do Norte, lá em Cotia. Em Itapevi eu não achei. Eu não sei onde eu coloquei aquele meu. Eu tinha um, não sei onde eu coloquei. Muita mudança de academia, como o senhor sabe muito bem, perdeu muitas fotos, o senhor, fita de vídeo, tudo. Eu também, muita mudança para lá, para cá. Eu não sei onde aquele apito foi parar. Mas se Deus quiser, eu vou achar para dar um de presente para o senhor, se Deus quiser. E a sua bata, tá comigo, a bata tá comigo, viu? Quer ver ela agora? Quer ver? Quer ver ela? Não, senão... Não. Tá tudo bem. Então tá bom. E vai ser muito bom, mestre. O senhor está com a gente aqui em novembro, se Deus quiser. Dia 7, se o senhor permitir, eu gostaria que o senhor estivesse na cerimônia na sexta-feira, dia 6, onde os mestres vai estar um pouquinho da vida deles, cada um, e a gente vai estar sentado só olhando a mestra da cerimônia, o mestre Sabará dando a cobertura total, ao vivo e a cores. Eu gostaria muito que o senhor estivesse comigo aqui no dia 6 de novembro, já estou convidando aqui ao vivo, e o senhor ficar à vontade no dia 7, que é o sábado, batizado. Gostaria que o senhor acompanhasse a cerimônia dos seus netos também de capoeira, né? Que exatamente é aquele que a gente já conversou, mas a gente vai estar conversando bem mais. No PV. Já agora, eu acho que você era vendedor, não era? Eu trabalhei na feira com meu pai vendendo banana. Pai, esse cara é vendedor, velho. Sem brincadeira. Ô, mestre Sabará. Senhor, por favor. Ele já conquistou o senhor aí pro convite, né? Irrecusável, né? Mundialmente aí falando. Ao vivo, então, por isso que eu estou falando com o mestre Sabará. Viu, mestre Sabará? Faça uma pergunta aí e o Jaguara responde. Agora, mestre, é finalizando aí esse encontro recheado que somente a varanda dos cantadores pode promover, né? Numa noite abrindo aí essa semana com tanta fala, vivência agregadora, tanto conhecimento que nós aprendemos essa noite aqui, e vamos dar continuidade nesse evento presencial internacional da Varanda dos Cantadores. Não é isso, professor Formigão? É exatamente isso aí, mestre. É um evento com uma premiação inusitada, ainda não vista na capoeira. O ganhador da fase online tem uma passagem com tudo pago. Passagem, seguro de viagem, alimentação, estadia, aqui para o evento da Alemanha. Olha que chique. Nem eu tive essa moral, pô, esse privilégio. Além da vivência, né? Da vivência que vai acontecer presencialmente aí, coordenação do Mestre Zambi, a apresentação dos moldes, né? Uma tarde aí, um dia com a oralidade dos mais velhos, a ancestralidade dos mais velhos, depois a participação na academia, na matriz da Capoeira Kwanza, de Cotia para o mundo, do Mestre Jaguara. Tem também a celebração dos 50 anos da capoeira aí do Mestre Bigodinho, o show aí, beba água desse poço, a hora é essa, beba água desse poço, e é fantástico. Finaliza aí as suas considerações, professor Formigão, Mestre Zambi, Mestre Jaguara, e lembrando aí também o 38º Encontro Kwanza em novembro, né? TV Sabará vai estar lá, e o Mestre Zambi também, com toda certeza, estará vendo os seus netinhos lá, né? Ainda vou falar com ele no PV, no privado. Então, eu vou deixar que o mestre... Meu querido, gratidão.
Eu vou passar a palavra para o mestre Islame para que ele possa fazer as considerações finais. Depois o mestre Jaguara eu posso falar. O mestre agora, Senhor, o senhor tem que falar com o meu agente. quem que é? O Diego? É o Diego. Tá bom. Depois eu falo com ele, que ele decidir, se eu puder. Não sei. Bom, pessoal, eu agradeço por demais a todos que estiveram aqui assistindo a live com a gente. Obrigado ao mestre Sabará por ceder esse espaço a nós, capoeira, porque sei que também tu, Zé, capoeira, mas nos dá essa oportunidade de já começar a divulgar um trabalho que com certeza vai ser maravilhoso, e eu quero muito poder ajudar de uma certa maneira, ou pelo menos começar a primeira ajuda aos mestres mais velhos. Não se trata de ajuda financeira, mas sim arrumar jeito de como as pessoas podem valorizar esses mestres e levar nos seus eventos, sabe? Não deixe mais o mestre sentado num canto, não deixe ele perto da bateria, coloque ele ali, sabe? Claro, é certo se ele não quiser ficar, mas se ele quiser ficar, é o melhor lugar para ele. Ele não vai dar sono, ele não vai, sabe, porque todos estão sempre ali com ele, sabe, tá ao lado dele, ele está ajudando a bater palma, ele está ajudando a cantar, ele está vivendo, mesmo que ele não esteja mais jogando, mas ele naquele momento, ele vive aquele momento dentro do contexto geral daquele evento, sabe? Então, vamos mudar um pouco essa maneira de como trazer os mestres para os eventos, sabe? Não basta apenas você dar uma grana para ele. Deixa ele ali dentro, deixa ele na bateria. Não precisa tocar, ele pode estar do lado, fazer parte. Porque a bateria, ela é a fonte de onde sai toda a energia para o evento. Tá bom? E obrigado, Migão, pelo convite. Obrigado, mestre. Pelo seu depoimento, acho que é de grande valia, porque hoje o mundo inteiro tem uma outra percepção da história, do contexto de tudo, e principalmente que todos valorizem os seus mestres, sabe? Não importa o quanto ele te ensinou, o importante é o que ele te ensinou, ele fez o máximo dele, tá? Óbvio, tem alguns mestres que tentam fazer um pouco mais, né? Então valorize essas pessoas, porque é muito importante, porque só nós, tropicais, não valorizamos, como, por exemplo, os japoneses valorizam os mestres do Dodô, os mestres do sumô, sabe? O sumô, no Japão, é não apenas valorizado financeiramente, mas ele é valorizado como pessoa, gente que precisa daquilo, que é necessário para ele continuar vivendo. A gente que já fez acima de 60, é muito importante para a gente, sabe, participar dos eventos, mas deixar a gente ali dentro da coisa, sabe? E nos dá esse tipo de valorização, porque a gente já vimos tantos mestres morrer desvalorizado. A gente viu desde os mais famosos até pessoas que não chegaram a atingir a fama, sabe? Dentre os famosos, a gente temos o próprio mestre Bimba, tá? Que não deveria ter morrido daquele jeito, se tivesse tido mais ajuda. O próprio mestre Pastinha, sabe? Isso eu estou falando dos grandes, assim, né, mais famosos, mas teve muitos outros, assim, que foram, e que a gente, hoje, só é história, sabe? E a gente tem que preservar um pouco mais essas pessoas, porque é deles que sai toda a história do que é a capoeira hoje, e que ela está praticamente quase em 200 países. Isso é uma maravilha, é uma grande conquista de todos os mestres, independente, porque aqui a gente não precisa, porque aquele joga mais, esse joga menos. Não devemos julgar as pessoas, porque de uma certa maneira, ele contribui com a capoeira, seja ela capoeira boa, bonita ou não, sim. Não fale palavras pejorativas para a pessoa que joga capoeira.
elegante como você imagina. Porque talvez o seu gosto não seja igual ao gosto do outro, sabe? Como diz, bendito falou, eu digo, bendito falou o contramestre Barata. Sabe? Angola não é só uma. Angola não é uma só. Se o amigo pensar diferente, desculpa, seu moço. É melhor. A capoeira não é uma só. Sabe? A capoeira não é uma só. A gente tem que parar essa coisa de aquele joga bem, o outro não joga tão bem. Ah, porque aquele ali troca porrada, o outro não troca. Tudo bem, a capoeira é tudo isso. A capoeira é luta, sim. Sempre foi, é luta de libertação. Mas também é diversão. Tem pessoas que gostam de jogar, brincar na roda. Não gostam de brigar. Porque a capoeira é o único esporte que eu vejo que a gente briga com o outro só por causa da camiseta que é diferente. A troca de nada. Sendo que se a gente estiver unido, só nós que ganha. A capoeira ganha. Tá? E nós podemos fazer isso e vamos fazer. Axé para nós, axé para os Nodes e obrigado por hoje. Gratidão. Bora. Não tem muito para falar mais não. Depois dessa daí, só falar com o Diego amanhã no privado, ele sabe o que é, né? Agradecer tudo isso Obrigado, que está acontecendo. Agradecer tudo isso que está acontecendo. Eu exatamente eu esperava isso há tempo que eu estava torcendo por isso acontecer, com o nosso grupo aí agora, Conselhos, ouvir o mestre, pegar a opinião com meus irmãos, Chico, Sequilinha, Café, Pantera, enfim, todos que estão no grupo com a gente aí. Também o último aí, eu trabalhei, quando eu cheguei aqui, eu dormi, esqueci do que dia 4, né? A gente tinha uma live dia 4, e eu vacilei. Até falei pro Diego para me lembrar quando foi muita coisa na cabeça de uma pessoa assim. Eu também já estou esquecendo das coisas. Algumas coisas. Então. E agradecer por tudo isso, por essa noite maravilhosa aí, né? Quente e fria ao mesmo tempo. E tem tudo, já deu certo, né? Já deu certo. E cada dia melhor. Há 2 anos atrás, o mestre Sabará estava aqui em Cotia, e aí eu coloquei o mestre... Obrigado, mestre Canguru. Obrigado. Um abraço aí pro Formigão de Mogi das Cruzes, tá mandando um abraço aí, um grande amigo meu. Aí eu coloquei o mestre Brasília e o mestre Zumbi, sentado do lado da bateria. É o que o mestre está falando aí. E aí o mestre Brasília cantou aquela música, pô, foi muito emocionante. Capoeira, capoeira, quem me ensinou a amar. Capoeira. Porra, você tá doido, cara. Mestre Brasília. E o mestre Jubim também falou, posso cantar? Eu digo, não, vocês, fala o que vocês quiserem, cara, manda, canta, eu não vou cantar não, aí o mestre Jubim cantou pra caramba, saiu muito feliz, mestre Brasília, até jogou capoeira, mestre Brasília e o mestre, joguemos com ele, o mestre Sabará registrou, e aí jogou com todo mundo, jogou com o Tucano, jogou com quem estava no batizado. Mestre Brasília e o mestre. É isso aí. Obrigado, Diego, mestre Sabará, meu mestre. E tamo junto aí. Muito obrigado de coração. Obrigado, mestre. Obrigado. Então, fazendo as considerações finais, esse é um pouquinho do evento Varanda do Cantador, esse time de peso chegando. Eu agradeço ao meu mestre Zambi,
ao mestre Jaguara também, nós estamos sempre em contato, isso aí é muito importante, sempre em contato, conversando, uma ideia aqui. Né, Diego? Na verdade, a gente nunca parou, né? Nunca. Nunca. Sempre mantendo contato. Pois não, mestre? Diego, nessa coisa que você falou, pessoal de peso, eu perdi 4 quilos, cara, então eu não tô com tanto peso aqui. E eu, ó lá! Tô treinando, hein? Mas é exatamente essa a ideia, né? O mestre Sabará... Água toda hora! Estamos aqui. O mestre Sabará cedeu esse espaço justamente para que possamos falar do evento. A parte online do evento vem com muita gente cantando, muito cantador de peso. Teve cantador que já se inscreveu no evento, teve outros cantadores que já confirmaram a presença no evento presencial. Eu não posso falar que é surpresa. Então, esse evento aí vai ser daquele jeito. Vai ser o teatro em São... Pois não, Diego, você está falando tanto assim, pessoa de peso, quer dizer que magrelo não pode participar? Pode, mestre. Pode. Junta todo mundo e faz um peso só. Né? Então tem cantadores que já confirmaram presença, pessoas de nome, só que eu não posso ainda falar, né? Já confirmaram, mas não posso divulgar ainda. Serão divulgados durante o período decorrer do evento. E serão aí quase 400 pessoas cantando capoeira dentro do teatro. Se Deus quiser. E Ele quer. Com certeza. Então, mestre Sabará, mestre Zambi, mestre Jaguara, muito obrigado pela segunda etapa aqui da nossa live. O Hugo falou aqui que ele vai levar a música dele também. Bom demais. Quem Corvo, mestre Corvo. O Corvo que era Picuíba? Eu não sei, mas ele vai levar a música dele. Falou aí. O mestre Corvo, que eu saiba, é de Carapicuíba. Né? Tem duas opções. O mestre Corvo pode se inscrever ou na parte online ou estar presente lá com a gente dentro do teatro. Né? Mestre, fique à vontade. Né? O senhor está convidado tanto na online ou presencial. Um grande abraço ao Luciano Milano de Portugal, Portal Capoeira, também que está presente aqui. Mestre Corvo é de Carapicuíba. É isso mestre aí. Corvo. Então, mestre... Ele ficou um pouquinho aí com o Paulo Barba Branca, lá de Guarulhos. Então é exatamente isso aí. É exatamente isso aí. Nossa. É o Papai Noel? É meu aluno também, Papai Noel. Claro que é. O Papai Noel do Brasil, né? Magrinho. Magrinho. Mas ele tá melhorando, graças a Deus ele tá melhorando. Graças a Deus. No ano, né, velho? É o chocolate aí, ó. Tá vendo? Chocolate. Ele teve com os problemas de saúde muito graves, mas está bem melhor, graças a Deus. O Corvo tá chamando ele de Papai Smurf. Aí, ó. Tá vendo? Um abraço, Corvo! É isso aí. Então, nós estamos aí finalizando essa live. Eu agradeço a todos que participaram, desde a primeira etapa. Mestre Muralha, que acabou de chegar novamente. Mestre Muralha, Mestre Capu, Mestre Bigodinho, Mestre Pepeu, Samba Lelê, Mestre Zambi, Mestre Jaguara. Fui! Não, estou dando um aqui pro Muralha. Aqui. Valeu, gratidão a todos. Valeu. Energias positivas. Valeu. Obrigado. Adiós, amigo.